Bom, dizíamos que, inobstante a redação original do Código de 73 não prever a antecipação de tutela como nós a conhecemos hoje, já havia diplomas extravagantes anteriores ao CPC de 73 que, de alguma forma, previam a concessão de tutela antecipada, não com esse nome, para evitar lesões irreparáveis a direitos das partes envolvidas no processo. Citamos como exemplo a Lei de Alimentos 5478/68, que fixava a possibilidade de concessão de alimentos provisórios em favor do autor. No próprio texto do CPC de 73, também previa uma possibilidade de concessão de tutela antecipada, não com esse nome, na sua redação original. A liminar nas ações possessórias. A liminar nas ações possessórias constituem espécie de antecipação de tutela. Por meio da liminar concedida numa ação possessória, o juiz garante ao autor da demanda providência de mérito que ele só obteria ao final, depois de percorrida toda a marcha processual. Isso reconhecendo a existência de um risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos interesses do requerente. Então, já havia na legislação, no próprio CPC, medidas de caráter antecipatório, porém sem esse nome, reservada a situações excepcionais. E o que distinguia essas medidas antecipatórias previstas na legislação esparsa e no próprio CPC, sem o nome de antecipação de tutela, da tutela cautelar, que tinha até um processo autônomo, previsto para o seu exercício no CPC de 73. Muito simples. O caráter satisfativo. Toda medida antecipatória, toda antecipação de tutela tem caráter satisfativo. Por meio dela, o juiz garante à parte antecipadamente algo que ela só obteria ao final do processo. O juiz garante, adianta o próprio pedido, os efeitos produzidos pelo próprio pedido formulado pela parte na petição inicial. A tutela cautelar tem um outro viés. O viés dela, o próprio nome já diz, é acautelatório, assecuratório. O juiz, ao deferir uma providência cautelar, não adianta à parte algo que ela só obteria ao final do processo. Não adianta à parte os efeitos do acolhimento do pedido deduzido na petição inicial. O juiz, ao deferir uma tutela de natureza cautelar, entrega à parte apenas uma medida que vai resguardar o resultado útil do processo no qual vai ser apreciado a pretensão principal. Por exemplo, uma ação de cobrança em que o autor toma conhecimento que o réu vem dilapidando o seu patrimônio, vem se desfazendo do seu patrimônio, alienando bens a terceiras pessoas. Nesse caso, para proteger, resguardar o resultado útil dessa ação de cobrança, ou seja, para assegurar que a eventual condenação do réu surta os efeitos desejados pelo autor, ou seja, que o autor consiga receber o dinheiro que entende ter direito, o juiz pode, a pedido do autor, determinar uma medida de arresto de bens, uma medida de natureza assecuratória, que vai impedir que o réu, dono desses bens arrestados, possa continuar dilapidando o seu patrimônio
e assim colocando em risco o próprio resultado do processo. Porque caso esse réu venha a ser condenado, seguramente o autor, sem o arresto, não teria garantido o seu direito ao recebimento do crédito. Então, percebam a diferença entre a tutela antecipada e a tutela cautelar. Uma tem caráter satisfativo. Ela adianta para o postulante providência que ele só obteria ao final do processo. Ela garante os efeitos do acolhimento do pedido, que só ocorreria no final do processo, para a fase inicial ou para o curso da lide. Já a tutela de natureza cautelar produz um efeito completamente diferente. Trata-se de uma providência apenas de caráter assecuratório. Não se entrega nada antecipadamente ao autor. No nosso exemplo da ação de cobrança, o juiz, por meio do arresto, não vai garantir que o autor receba antecipadamente o seu crédito. Ele não vai antecipar a providência jurisdicional almejada pelo autor, que é a condenação do réu. O que o arresto vai produzir ou vai tentar garantir, é o resultado útil do próprio processo. É impedir que a dilapidação do patrimônio pelo réu acabe gerando a própria frustração do crédito do autor, mesmo ele obtendo uma sentença condenatória ao final da ação. Espero que tenha ficado claro a distinção entre as duas espécies de tutela baseadas na urgência. Muito bem. Então, no regime de 73, inicialmente a tutela antecipada era reservada para casos muito específicos e demandava expressa previsão legal. Exemplifiquei com alimentos, possessórios, poderia também citar o decreto 911 de 69, aquele que trata da busca e apreensão em alienação fiduciária, né? Também era um dispositivo, uma espécie normativa anterior ao CPC de 73 que garante à instituição financeira, no caso de inadimplemento de financiamentos garantidos por alienação fiduciária, a possibilidade de busca e apreensão do bem, ou seja, inclusive liminar, que é uma espécie de antecipação de um provimento satisfativo pelo juiz. Muito bem, essa situação de deferimento excepcional de tutela antecipada, apenas e exclusivamente naqueles casos previstos explicitamente na lei, perdurou até 1994. Já no final dos anos 80, instaurou-se a discussão entre os processualistas a respeito da efetividade do processo, né? Estávamos aí vivendo a chamada quarta onda renovatória do processo civil, né? As atenções dos processualistas estavam essencialmente voltadas à garantia da efetividade do processo. E era consenso entre os processualistas brasileiros que o velho procedimento ordinário, marcado pelo excesso de formalidades e rígidas fases processuais, todas concebidas com o intuito de se garantir ao máximo o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, acabava de alguma maneira prejudicando a efetividade do processo. O sujeito muitas vezes ficava alguns anos litigando no Poder Judiciário e mesmo obtendo o reconhecimento do seu direito, muitas vezes não conseguia efetivá-lo
na prática, em função das dificuldades que o próprio sistema impunha. O sujeito obtinha o reconhecimento do seu direito de crédito, por exemplo, mas não conseguia receber o que lhe era devido, porque, às vezes, entre a deflagração da marcha processual e o trânsito em julgado do título executivo, muito tempo se perdia e a situação do réu, que no início era satisfatória do ponto de vista patrimonial, ao final da ação acabava se alterando em demasia e o autor não conseguia receber aquilo que lhe era devido. Ou ele até conseguia receber, mas num momento em que o crédito não era tão necessário, quanto o dinheiro não era tão necessário, se a gente comparar com o momento da distribuição da demanda. Ou seja, percebeu-se que a demora contribuía para que o processo não fosse um instrumento efetivo de pacificação social. Com base nisso, passou-se a defender como meio para mitigar os efeitos deletérios produzidos pelo excesso de formalidade do processo, a criação de um instituto que garantisse a possibilidade de, em todo e qualquer processo, a parte com grande probabilidade de vencer conseguisse obter tudo aquilo que desejava, ou pelo menos parte daquilo que desejava, já no início da ação. Esse mecanismo, reflexamente, produziria como efeito também o interesse do próprio adversário em ver o processo tramitando mais rapidamente. Porque à medida em que o sujeito tem contra si deferida uma tutela de natureza antecipatória, à medida em que o juiz adianta os efeitos do provimento jurisdicional de mérito para uma das partes no início da ação, a outra passa a também ter o interesse em que o processo tramite o mais rápido possível. Passa a ter o interesse de que a marcha processual siga o seu rumo rapidamente, a fim de que aquela providência antecipatória seja revertida. Então, a antecipação de tutela, além de tornar mais efetivo o processo civil, produzia também como efeito o estímulo a que ambas as partes litigassem de boa fé, providenciando todo o necessário para que o processo tramitasse com agilidade e chegasse ao seu final rapidamente. Certo? Paramos aqui e já continuamos no próximo vídeo.